Então, pessoal, no vídeo anterior, eu comecei a falar, né? Eu comecei a caracterizar, né? O processo articulatório que dá origem aos nossos sons consonantais. E eu me baseio, né, para falar disso, né, em Thaís Cristófaro Silva, nas 7 questões que ela coloca para fazer essa caracterização, né? Eu vou repetir as questões, já tratei de 6 dessas questões, mas eu vou repetir só para a gente relembrar rapidinho, tá? Vou ler aqui. Qual o mecanismo da corrente de ar? Né? O mecanismo nosso é o pulmonar. A corrente de ar é ingressiva ou egressiva? No nosso caso, ela é egressiva. Qual é o estado da glote? Essa questão, né, caracteriza os sons desvozeados, se a glote está mais aberta, se as cordas vocais estão afastadas, ou então os sons vozeados quando a glote está fechada e as cordas vocais estão aproximadas e há vibração na passagem da corrente de ar, né, a vibração dessas cordas. Qual é a posição do véu palatino? É aquela questão que vai diferenciar os sons que são nasais dos sons que são puramente orais. Então, quando o véu palatino está levantado, ele bloqueia a passagem da corrente de ar para a cavidade nasal e ela passa somente pela cavidade oral. Quando o véu palatino está abaixado, essa passagem não é bloqueada e a corrente de ar se divide entre cavidade nasal e cavidade oral. E aí nós temos sons nasais e sons orais. Qual é o articulador ativo e qual é o articulador passivo? Né? São duas questões que dizem respeito ao movimento dos lábios, da língua, né? Ao uso, né, dos nossos dentes, do nosso alvéolo, nossos alvéolos, do nosso palato duro, palato mole, na modelagem, né, desses sons, dessa corrente de ar, né, para que se formem os sons linguísticos. E por último, a última questão, né, que eu vou falar agora nesse vídeo é qual é a natureza, o grau e a natureza da estritura, né? E o que é isso? Né? Thaís Cristófaro vai dizer que a estritura é o termo técnico para a posição assumida pelo articulador ativo em relação ao articulador passivo, indicando como e em qual grau a passagem da corrente de ar se dá através do aparelho fonador, né? Então, a partir dessa natureza, né, dessa estritura, né, desse grau de abertura, né, da boca e dos articuladores, o grau de proximidade dos articuladores, é que nós teremos o que chamamos de modos de articulação, né, que é o outro eixo, né, junto com os pontos de articulação, o outro eixo são os modos de articulação que vão caracterizar os traços distintivos dos sons linguísticos. Ok? Então, os modos de articulação, eles podem ser, né, classificados como oclusivo, né? E aí, quando eu tenho um som oclusivo, do modo oclusivo, o que eu tenho? Eu tenho um fechamento total e momentâneo, tá? Da passagem da corrente de ar, da cavidade oral. Então, os articuladores, eles se tocam, né? E aí ocorre a oclusão. Esses sons também são chamados de sons plosivos, porque no momento que eu fecho a cavidade, né, toco os articuladores e os afasto, dá a impressão, né, aos ouvidos, né, quando a gente percebe isso, é como se fosse uma pequena explosão. Então, os sons bilabiais, por exemplo, p, quando eu falo porta, por exemplo, esse som p, eu tenho aí o encontro total, né, o fechamento total da minha cavidade oral pelos articuladores ativo e passivo, que são os meus lábios superior e inferior. E nesse movimento, né, de tocar e afastar, eu tenho aí uma explosãozinha, né? Então, por isso eles também são chamados de sons explosivos. Um outro modo, né, de articulação é o modo nasal, né? E aí o que acontece? Como eu já expliquei, meu véu palatino, que é o meu articulador
ativo, ele vai estar abaixado, e aí a cavidade nasal, a corrente de ar se divide entre cavidade oral e cavidade nasal. E aí eu produzo os sons nasais. Um som como, por exemplo, M de mamãe, ele é muito parecido com o som oclusivo. Mas eu não posso chamar ele de oclusivo porque, embora a oclusão aconteça na minha cavidade oral, a corrente de ar passa livremente pela cavidade nasal. Então, eu não vou considerar esse som como um som oclusivo, embora o movimento seja muito semelhante ao som P e B, por exemplo, tá? O modo fricativo é aquele modo em que os articuladores, eles se aproximam, mas eles não se tocam, né? Então, eu não tenho a explosão. O que vai acontecer é a fricção, né? Como se eu estivesse esfregando, né, um articulador no outro. É diferente da oclusão, porque na oclusão eu fecho, eu faço isso. Na fricção, não. O ar passa livremente, né? Ele tem uma obstrução parcial aí, mas a passagem dele é permitida e não tem essa ideia, né, esse efeito da explosão, mas sim da fricção. Então, um som como S de sapo, né, ou Z de zelador, por exemplo, são sons que eu considero fricativos, porque os meus articuladores, eles se aproximam, mas eles não se tocam, não há oclusão completa, ok? Os sons africados, nós temos apenas 2 em língua portuguesa, né, que nós usamos, né, no nosso idioma, que são o tch e o dj, né? O que é o som africado? É uma mistura do som oclusivo com o som fricativo, né? Então, aí dá origem, né? Essa mistura dá origem ao som africado. Em português, ele vai acontecer, né, no nosso dialeto, né, principalmente o dialeto assim, do sudeste, do sul, do sudeste, acredito que o centro-oeste também, se eu não me engano, o centro-oeste também, né, tirando o norte, nordeste, e nem em todo lugar, né, mas assim, é uma pronúncia que caracteriza o dialeto mais para a parte do sul, né, descendo, né, as regiões do país. E aí, eu vou ter as consoantes africadas diante do i, quando eu pronuncio o i. Então, numa palavra como tia, por exemplo, né? Que sou eu que vos falo aqui, né? Que eu ainda estou aqui, né? Olhando meu sobrinho. Na palavra tia, né? Como eu tenho a vogal i, o t, né, na região Nordeste, não em todo o Nordeste, tá? Eu tô falando de forma bem didática, bem básica, né? Mas a gente tem muitas diferenças dialetais dentro da mesma região. A sociolinguística trata muito bem disso, faz o atlas, né, linguístico. Mas assim, de modo geral, eu caracterizaria o sotaque nordestino se eu dissesse tia, se eu utilizasse, né, o t oclusivo. Mas nós cariocas, né, eu como sou carioca, eu diante do i, eu não realizo o t como oclusivo, eu realizo ele como africado, né? Então ele sai tia, ele sai meio chiado, né? A mesma coisa com a palavra dia. Um nordestino, um paraibano, por exemplo, falaria dia, mas eu que sou carioca, eu falo dia. Então, as africadas, né, só para exemplificar o que são as consoantes africadas, elas são a mistura da oclusiva, né, o casamento da oclusiva com o fricativo. Um outro modo de articulação que a gente pode considerar é o TEP. O TEP é um tipo de R, né? Nós temos alguns R's em língua portuguesa, né? Quando a gente chegar
Lá em fonologia a gente vai tratar um pouquinho desses R's, mas um deles é o TEP, que a gente também pode chamar de vibrante simples. E o que acontece? O TEP, ele é um leve toque, um tapinha mesmo, né? Ele vem do inglês tap. Então, ele é um toque de leve, um tapinha de leve que a nossa língua dá no nosso palato, né? Então, quando eu falo uma palavra, por exemplo, como prato, esse r do pra, você pode perceber que quando você faz um pra, você dá uma vibradinha da sua língua, porque ela encosta muito rapidamente no seu palato, né? No seu céu da boca. Então, esse seria o modo de articulação TEP. Um outro modo de articulação que é próprio dos R's é o vibrante, que é o vibrante múltiplo, né? Que é aquele bem característico do Faustão, do Galvão Bueno, né, quando eles pronunciam palavras que têm o R, né, então, enquanto alguém falaria a palavra carro, né, como nós falamos normalmente a palavra carro, Faustão e Galvão Bueno falariam carro, né, é o R típico do espanhol também, né. Então, esse também é um modo de articulação. Ele se difere do TEP porque ele é uma vibrante, enquanto o TEP é uma vibrante simples, porque a gente vibra a língua uma vez, a vibrante múltipla, a gente faz uma vibração mais, né, contínua, né? São várias vezes, né, que a gente faz esse toquezinho aí da língua no céu da boca. Retroflexo. Um modo retroflexo também é típico, né? No português, ele é típico do R. É o R que a gente chama de R caipira, né? Algumas pessoas questionam o caipira por ser, assim, uma espécie de preconceito linguístico, pejorativo e tal, mas é só para caracterizar mesmo, tá? E é o R do inglês também, né? Então, no inglês, como a gente pronuncia car para carro, né? A gente teria, né, essa variante para a palavra, por exemplo, nós cariocas falamos porta. E aí, uma pessoa do interior, né, que a gente chamaria de caipira, né, o interiorano, ele falaria porta, por exemplo, no interior de São Paulo, por exemplo, usa-se porta, né, então esse é o R típico do inglês, e é o R que a gente chama de retroflexo, por quê? Porque a ponta da minha língua, ela meio que dobra para trás, né, ele faz um movimento para trás mesmo, dá uma ré, né? Um movimento retrógrado. Então, por isso eu chamo de retroflexo, né? A minha língua flexiona para trás, tá? E um outro modo, o último modo, é o modo lateral. O modo lateral, o que acontece? A passagem de ar, ela existe uma obstrução parcial, né? Porque minha língua se aproxima lá do céu da boca, mas a corrente de ar escapa pelos lados da língua. Então, existe uma passagem livre dessa corrente de ar. Aliás, uma passagem contínua dessa corrente de ar com uma obstrução parcial. Então, é o caso, por exemplo, do L, né? Quando eu falo você pode perceber que a ponta da minha língua aqui, ela foi pro meu palato, ela encostou lá no meu palato, mas aqui na região aqui é o véolo palatal, mas aqui do lado ficou aberto, então a corrente de ar sai pelos lados, por isso que a gente chama de modo lateral, tá ok? Vou fechar o vídeo por aqui também, já respondemos todas as 7 questões. E lembrando que o que distingue, né, os locais, né, as regiões que vão trazer para a gente os traços distintivos das consoantes são a região da glote, sons vozeados ou desvozeados, a região aqui laringe e faringe, né, porque e do véu palatino, né, que vai me dar os sons nasais e os sons orais. Vai diferenciar, né, um do outro, e
aqui a minha região aqui da minha cavidade oral, né, da minha boca mesmo, né, que é onde os movimentos maiores, assim, a maioria dos movimentos acontece, tá? Em especial pelo movimento dos lábios, dos dentes, da língua e do véu palatino, tá ok? Então, vamos para o próximo vídeo falar de toda fazer a junção dessas classificações.